Boa noite, camarada. O pessoal tá chegando. Charlie Parker aqui de fundo. Para animar nossa live. Hoje uma live especial. Não é, meu amigo João? O pessoal tá chegando, boa noite. Esperar só uns minutinhos, Nutri, pra gente começar a prosear aí. Live especial hoje, uma live política científica. De fundo tá um Charlie Parker, daqui a pouco eu abaixo. Daqui a pouco eu abaixo. João, você tá aí, né? Nutri, você tá aí, né? Eu vi você entrando. Show. Acho que a gente já pode começar já, né? Baixar aqui a música. Deixa eu chamar meu amigo aqui. Boa noite, quem tá chegando. Aê, salve, meu camarada. Olá, Tudo bom? tudo bem? Peraí. É uma honra tê-lo aqui conosco. Ai, que ótimo. Acho que tá tudo certo Nesse- aqui também. Tá dando para ouvir direitinho aí, tanto para você quanto a galera que tá em casa. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Pessoal, se tiverem por um acaso não ouvindo alguma coisa, dá um toque aí. João, eu vou deixar você bem à vontade para a gente prosear aí bastante. Você fala o que você quiser falar. A ideia é trazer espontaneidade, né? A live, que é o que a gente conversou lá nos bastidores, né? Não é uma ideia que de, de um tom professoral, mas é simplesmente ser espontâneo. É você falar o que você fala no seu dia a dia, o que você fala para os seus pacientes, como é que você enxerga isso. O tema da live de hoje é a nutrição, né, como um instrumento de luta, né, um instrumento de conhecimento, um instrumento político, né, dentro do veganismo popular. Então a gente vai falar um pouquinho de nutrição, vai falar muito de nutrição, né, vai falar é o basilar aí da discussão. A gente vai falar sobre política, que não tem como, né, o veganismo é um movimento político, não é um movimento não é uma dieta, longe disso, né, embora alguns queiram transformá-lo dessa maneira. Então a gente vai fazer um embate aí sobre contra aquilo que a gente não considera ser veganismo e ao contrário, é um desserviço ao veganismo.
E eu queria que você começasse aí já se apresentando, falando do seu trabalho, onde você fica. Com esse negócio de pandemia, você também deve atender online, né? Você deve atender à distância também, né? Isso. Fala um pouquinho aí, deixa você falar. Bom, então, galera, para quem não me conhece, que ainda, eu sou o João Pedro Viana, sou nutricionista clínico, trabalho com alimentação vegetariana já há um tempo, né? A questão de atendimentos, né? Basicamente, hoje em dia eu trabalho só com atendimentos online. Então, assim, o público, né, amplo aí, Brasil e mundo, na verdade. A minha ideia dentro da alimentação é basicamente trabalhar com essa ideia do vegetarianismo, veganismo mais acessível mesmo. Então, é a base mesmo do meu trabalho, né? Sempre foi, na verdade, até mesmo quando eu me entendi ali, né, de frente a esse universo que é a alimentação, eu comecei a me interessar muito mais pela essa ideia de entender os processos. E aí, dentro desse entender os processos, eu acabei me deparando com a ideia de uma alimentação sem o consumo de produtos de origem animal, de uma forma geral. Então aí, né, isso, lá na metade do meu curso de nutrição, me fez ali ter um certo engajamento, digamos assim, para esse lado mais voltado até então para a ideia de um vegetarianismo, né? E aí era muito interessante, gente, porque hoje em dia me pergunta assim, João, por que que você decidiu parar de consumir carnes e depois ir fazendo todo esse processo de evolução? E aí sempre foi, inicialmente foi pela essa questão de saúde. Então era muito louco, assim, refletir sobre, por exemplo, quando a gente vai entender sobre doenças crônicas, sobre o surgimento de doenças e afins, aí sempre tinha lá como recomendação e orientação a diminuição do consumo dos produtos de origem animal, né? Da proteína animal em especial, da gordura. Hoje em dia, por exemplo, um dos maiores maus que assombra aí a nossa geração é hipercolesterolemia, né? Ou seja, excesso de colesterol no sangue. E ao pensar que colesterol é, por exemplo, uma fonte, né? Uma gordura de origem animal, aí eu sempre ficava assim, gente, o que acontece se eu excluir, então, esses produtos, né? E aí foi aí que eu comecei a aprofundar mais essa ideia do vegetarianismo. Até então, a minha ideia era com não consumir alguns dias, então eu sempre tive essa vibe assim, então vou reduzir, vou reduzir. Aí quando eu comecei mesmo, de fato, a pesquisar e estudar, eu me encantei com o potencial da alimentação vegetariana, né, até então. E aí, quanto mais a gente aprofunda, né, mais a gente vai ampliando nossos horizontes. Aí outros produtos, como por exemplo, leite, queijos, derivados, nunca foi muito presentes assim, na minha realidade, porque desde criança eu tive alergia, né, à proteína do leite. Então, assim, foi um processo bem longo até descobrir essa questão da alergia à proteína de leite. Então, eu tive muita sensibilidade durante muito tempo. Então, aí, com o tempo, assim, eu falei, velho, é isso, sabe? Não tem sentido. A criança lá, primeira vez que teve contato com leite, teve lá, desenvolveu alergia à proteína. Aí, do nada, eu comecei a ver essa ideia de que se reduzir consumo, eu diminuo ali a chance de risco para desenvolvimento de doenças crônicas. E o tratamento da doença crônica também está ligado à redução desses produtos. Então é isso, vou excluir da minha vida e aí começou essa caminhada. A gente acaba, né, aprofundando para outros tópicos, aí entra a questão do meio ambiente, entra algumas discussões políticas por trás. Inclusive, é até interessante comentar sobre isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, o seu Instagram é muito voltado para a ideia do vegetarianismo e quase nunca você pauta o veganismo. Mas foi bem isso que o Walter trouxe no começo. Veganismo não é dieta. Então, eu, enquanto profissional nutricionista, eu trabalho com dieta. E a alimentação, quando a gente pensa, né, para pessoas veganas, é uma alimentação vegetariana estrita. Então, quando a gente vai falar de veganismo, a gente tem que aprofundar muito mais. Não é só um assunto raso, né? Com muitas pessoas e muitas empresas e muito tudo hoje em dia traz, acha que simplesmente é você produzir um alimento ali sem produtos de origem animal, sem entender o por trás daquilo. Então, por isso que hoje em dia, né, o meu objetivo é justamente aprofundar nessa discussão mesmo política por detrás da ideia do veganismo, né? E não simplesmente sair falando aí umas coisas aleatórias, deturpadas, só mesmo pensando que se trata de dieta, né? Perfeito. O começo já foi um arregaço, assim, né?
Você falou de tantos assuntos juntos que... Porque o veganismo é isso, né? O veganismo, ele consegue abordar tantas perspectivas, né? Tantos cenários, né? Você vê, se você começou falando da questão da saúde você já foi falando para a questão de comportamento já foi para a questão social, que é a questão política, a questão ambiental, sim, você falou tudo isso, não necessariamente citando diretamente essas coisas, mas falando. Você tocou num ponto fundamental, que é a questão da intolerância, né? O ser humano, ele vem desenvolvendo intolerância a um monte de coisas que a gente nem pensava sobre isso, né? Porque é um motivo óbvio, né? Nós não... o leite é do bezerro, ele não é do ser humano. Então é claro que aquilo em algum momento, um adulto a vida inteira tomando leite, é claro que em algum momento aquilo vai ter uma implicação. E a questão dos produtos animais, né, o desfavor, né, que isso faz à saúde, e não fica aí, né, porque a indústria ela é tão perspicaz que ela cria uma série de produtos, que são os produtos chamados industrializados, né, que carregam em si o princípio de quase todas as doenças que nós estamos vendo hoje. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que as pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida aumentou, por N motivos, um produto de evolução da própria espécie, produto de evolução das ciências, da farmacologia, enfim. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas, por viverem mais, né, porque antes o cara morria com 40 anos, nem sabia a causa da morte dele, né? Eu provavelmente já estaria morto, ou já seria um senhorzinho já batendo as vésperas à porta da morte. Hoje não, a expectativa de vida cada dia aumenta mais, o número de pessoas centenárias no mundo aumenta. Então, assim, hoje é mais fácil você identificar, né, os malefícios que a alimentação faz, porque primeiro, pela expectativa de vida aumentou, que é fruto da ciência, e a ciência vai pesquisar por que o ser humano vem tendo uma qualidade de vida, embora do ponto de vista material melhor, porque mais possibilidades de cura e coisas assim, farmacológica, a qualidade de vida vai diminuindo à medida de que as doenças, até doenças que não eram conhecidas, começam a se desenvolver. E aí quando você puxa, né, o fio da meada, você vai identificar a maior parte das doenças hoje tem um cunho alimentar. E aí não é culpa do veganismo, não é culpa do vegetarianismo, porque o grande grosso da população, ela segue uma dieta onívora. Então, assim, o que eu queria falar, o que eu queria que você desenvolvesse um pouquinho? O quão mal faz, né? Primeiro, a gente está falando por enquanto de dieta, você tocou um ponto fundamental. Nós estamos falando primeiro de dieta, para depois a gente evoluir na live para falar de coisas outras. Mas do ponto de vista da dieta, então assim, já é provado cientificamente que os produtos de origem animal são corresponsáveis, claro, não é só isso, é uma série de coisas, mas eles são corresponsáveis por uma série de doenças. Inclusive, são produtos, na sua maior parte, cancerígenos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque assim, a impressão que dá é que a dieta que até então, e essa semana eu fui no médico, a semana passada, eu tenho um médico que já me acompanha, e é a primeira vez que eu ouvi um médico, ele falou o seguinte: olha, sobre dieta eu nem vou falar contigo que você sabe mais do que eu, então você que teria que me ensinar, vou te falar de outras coisas. Eu não tenho que falar da dieta da dieta vegana, né? Ele falou dieta vegana.
Porque, sem sombra de dúvida, de longe é a mais saudável que existe. Então, ouvir isso de um médico, que até então eles se negavam a falar isso, até por falta de estudo, por falta de conhecimento, né? Hoje a gente já vê alguns profissionais médicos, ainda é uma exceção esse tipo de profissional, abordando as coisas dessa maneira. E no caso dos nutricionistas, que é a ciência que de fato estuda isso, a coisa é um pouco mais complicada, né? Porque há muitos nutricionistas que ainda são resistentes, que até por ter tido durante a vida acadêmica uma formação onívora, né? Foram educados dentro de cadeiras de acadêmicos onívoros. Então, assim, essa nova nutrição que se apresenta, então estou fazendo duas perguntas. Primeiro, da dieta cancerígena e já emendo a outra. Essa nova alimentação, essa nova nutrição, essa nova ciência que se apresenta, que não é nova, porque segue os elementos basilares que ali estão, mas essa nova abordagem da ciência pela nutrição, da dieta à base de plantas, ela provavelmente, né, junto a um estudo com a biomedicina e outras áreas, vão ter respostas que eu estou conjecturando aqui, mas aí você faz a sua parte aí. Vão ter respostas para muitas coisas hoje que sequer a gente imagina. Você concorda comigo? Sim. Vamos lá. A primeira parte lá da sua fala foi interessantíssima, né? Quando a gente pensa em doenças crônicas, né? Então aí o câncer que você citou, mas o próprio diabetes, hipertensão, enfim, várias dessas doenças crônicas, elas têm várias correlações, né? Então, assim, existe um fator genético por trás, obviamente que a ciência já pauta muito isso, mas o que a gente sabe é que até mesmo essa genética, ela não é tão importante quanto, por exemplo, o estilo de vida. Sim. Então, assim, ela tem um peso, mas o estilo de vida é que realmente vai determinar ali o surgimento, né? Como que vai decorrer, digamos assim, a questão desse processo de doença. E aí, quando a gente pensa especificamente sobre o câncer, né? Hoje em dia a gente tem estudos gigantescos, né? Estudos de coorte, que são aqueles estudos que acompanham populações durante anos para desenvolver ali algum tipo de resultado. E aí diversos desses estudos já conseguem linkar mesmo ali o surgimento de alguns cânceres específicos ao consumo de carnes, né? Em especial a carne vermelha, carnes ultraprocessadas. Tem um estudo aí, acho que se não me engano ele foi de 2015, que é um estudo que foi publicado pela ONU, né? Que tem lá uma agência de estudo específica para estudar a questão do câncer no mundo. E aí, nesse estudo, as carnes vermelhas e as carnes ultraprocessadas, elas já estão ali com um grau de evidência gigantesco para a ciência. Só para vocês terem ideia, carnes ultraprocessadas, quando eu falo ultraprocessadas, aí entra o bacon, que para muita gente bacon é vida, né? Então, muitos desses bacons que a gente tem hoje, eles já sofrem diversos processos. Salsicha, linguiça, esses empanados, tudo isso são carnes ultraprocessadas. Esse tipo, elas já estão lá no grau de evidência 1A na ciência. Então, quando eu falo 1A, significa que já se sabe não só a questão do potencial que esses produtos têm para desenvolver doenças como câncer, como também já conhece até mesmo a bioquímica e a fisiologia por trás do surgimento dessa doença. Então, já tem justamente ali a correlação do que diretamente né, favorece esse surgimento de câncer. Só para vocês terem ideia, o consumo ali em torno de 100 gramas desse tipo de produtos, né, por dia, 120 gramas, na verdade, para ser mais preciso. O que não é muito, né, quando a gente pensa na dieta de muitas pessoas onívoras, né, 120 gramas por dia de carne é basicamente o que a população costuma comer. Já está correlacionado a uma chance de risco elevada de 30% do surgimento de cânceres aí coloretal, por exemplo. Então, é um risco já muito elevado e de nível de evidência 1A. Então, assim, é muito complicado. E aí, puxando também um pouquinho para a questão social, né? E aí eu falo que é uma covardia gigantesca quando a gente pensa do ponto de vista macro mesmo dessa questão. Por quê? A chance maior de câncer são esses produtos embutidos, né, essas carnes ultraprocessadas, e quando a gente chega no mercado, são os produtos que têm um custo menor. Então aí fica um bombardeio de informações sobre a importância do consumo de proteína animal. Muitas pessoas
acabam tendo que recorrer a esse tipo de produto, né, pela questão de custo. E aí a gente ainda não tem ainda dados muito precisos para saber o que vai ser isso no futuro, né? Porque tem muitos desses produtos que são produtos até novos, né? Então a variação de muitos desses produtos, tipo esses nuggets, esses empanados aí de uma forma geral, que eles vão sofrendo muito tipo de reestruturação, muitos deles a gente não sabe o quanto que isso vai ser uma bomba, né? Digamos assim. E qual que era o outro tópico, Walter? Antes de você entrar no outro tópico, eu lembrei agora, acho que combina você falar com isso, aumentou muito o número de jovens com câncer, né, com histórico de câncer, jovens antes dos 30 anos, cânceres na região do intestino e coisa e tal. Tem uma associação? Tem muita associação. Na verdade, quando a gente pensa isso, é mais também da questão da própria evolução da indústria alimentícia, né? Então, quando a gente pega aí há 100 anos atrás, as pessoas consumiam muito mais produtos in natura. Então, isso também tem um certo impacto, né? E aí, esse boom de ultraprocessados também tem uma correlação direta. E não só com relação, é claro, aos produtos de origem animal, mas ultraprocessados de uma forma geral. Hoje em dia, um dos documentos que a gente tem, né, de maior relevância, eu digo não só no Brasil, como no mundo, assim, é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele é um documento maravilhoso que trata justamente como deve ser ali a base da alimentação. Ele veio para revolucionar aquela ideia da pirâmide, não sei se todo mundo lembra, né, da pirâmide que era ensinada na escola, a pirâmide de alimentos. Então, o Guia Alimentar, ele trouxe uma nova visão. E essa nova visão é justamente entender que a gente precisa aumentar muito mais o consumo de produtos in natura e diminuir, né, assim, chegar a zero de preferência ao consumo de produtos ultraprocessados de uma forma geral. Então, assim, é claro que aqui a gente está puxando mais para a ideia das carnes embutidas, as carnes ultraprocessadas, desses produtos que são mais pesados, porém existe hoje no mercado inúmeros ultraprocessados. Inclusive, Walter, até uma coisa que eu gosto muito de pontuar é que a gente precisa de ter muito cuidado com esse boom de produtos veganos. Né? Então, às vezes a pessoa vai lá e olha, um selinho vegano ali. Assim, para mim já começa né, com um erro gigantesco ali. Então, a gente está vendo hoje muitas empresas aí que, né, de vegana não tem nada com selinho vegano, porém, são inúmeros produtos extremamente ultraprocessados e a gente tem que entender também, quando a gente pensa de dieta, né, a alimentação vegetariana, ela sempre esteve associada aí a uma alimentação muito mais saudável, a alimentação plant-based, né, ali de fato. Enfim, é tudo muito complicado. Você tocou num ponto que depois eu quero retomar, que é agora que a gente for falar do veganismo liberal, que eu acho que a gente pode descer o pau nisso aí. E pessoal, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui antes de prosseguir. A pergunta que eu te fiz foi o seguinte: você, como a maior parte das pessoas, como médicos e coisas do gênero, você se formou e passou pela academia vendo uma ciência especista, uma ciência onívora, com conceitos pré-estabelecidos, e de uns tempos para cá, não saberia precisar, né, há todo um debate. E esse debate até margeia a questão do veganismo. Ele não é exclusivo do veganismo, né? Como você disse, também está presente nas questões médicas e que falam, que a gente ainda não falou sobre o veganismo, a gente está falando ainda sobre os aspectos da alimentação, que é uma das coisas mais importantes para o ser humano. Então, nesse aspecto, né, essa nova ciência, ou não é nova ciência, mas essa ciência com as bases estabelecidas, mas dentro de uma nova perspectiva, uma perspectiva de conhecimento dos malefícios da dieta onívora, e em contrapartida do surgimento de uma nova alimentação com uma nova pesquisa, com novas pesquisas, provando, por exemplo, que o ser humano pode se alimentar perfeitamente à base de plantas e que, ao contrário, a absorção de proteínas é muito diferente, inclusive a qualidade nutricional dessas proteínas. Então, assim, como nutricionista, e eu até citei o exemplo do meu médico, que eu ouvi um elogio, e isso é algo raro.
como que é lidar nesse meio ainda tão repleto de anacronismo, né, e até mesmo de preconceitos, porque quando a gente vê um nutricionista vegano, a gente sorri de orelha a orelha. O negócio é ver um médico vegano, você fala assim, caralho, eu quero passar com esse cara, porque é uma abordagem que a ciência, essa ciência que serve ao capital, vamos dizer assim, né? Porque a ciência ela não é neutra, nada é neutro, né? E tem muito cientista ganhando muito dinheiro para dizer que a dieta à base de planta não é boa. Aí os caras criam uma série de mitos. Então eu queria primeiro que você falasse como que é lidar nesse meio, que é um meio complicado, e daí eu já emendo a pergunta também, fazendo uma terceira pergunta, que seria o seguinte: como pensar, né, a questão aí de começar, a gente já pode começar a trabalhar isso, desmistificando os mitos que essa ciência anacrônica, essa ciência onívora, sobre bases que são questionáveis, nos impõe, né? Então, olha, falta de proteína, dieta vegana, vegetariana é isso, a dieta vegetariana é aquilo. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse meio, dessa ciência, dessa abordagem à base de plantas que começa a nascer, e já desmistificando essa ideia de uma alimentação que não é completa, de uma alimentação que os veganos são tudo, aquela visão antiga, né, da macrobiótica, que os caras, tudo anêmico, tudo magrinho, tudo com a olheira no pé, sem saúde. Então, assim, ao contrário, né, cada dia mais a gente vê atletas veganos, pessoas que precisam do corpo, que usam o corpo para alta performance, e com uma saúde igual ou superior aos que fazem parte que fazem o consumo da dieta onívora. Bom, então, primeira ideia aí, né, a questão dos cursos de nutrição no Brasil realmente são cursos ainda muito voltados para a dieta onívora, isso é fato. E aí, sobreviver, né, digamos assim, que vira e mexe eu recebo estudantes de nutrição por aqui, que a gente troca uma ideia, justamente, porque assim, Walter, o principal é a informação, é o conhecimento. E o que eu percebi, principalmente quando eu decidi me tornar vegetariano lá na metade do meu curso, era justamente que esse tipo de alimentação ela não era abordada. Então, tipo, imagina um curso inteiro, na qual eu estudei 5 anos, e aí eu tive 2 aulas sobre alimentação vegetariana, e de uma forma muito, assim, pontual, sabe? E muito basicão. Eu lembro até hoje que foi inclusive nessa aula que eu decidi de fato me aprofundar um pouco mais. A alimentação vegetariana ainda era tida como dietas, eu esqueci o nome que usavam na época, mas era tipo exóticas. Dietas exóticas, isso, dietas exóticas. Aí veio a alimentação vegetariana. Então, assim, depois que eu me tornei vegetariano, eu comecei a pesquisar muito mais e a trazer esses assuntos para dentro de sala de aula. Então, assim, isso foi muito massa. Os meus colegas, né, de turma, na forma geral, a galera também começou a abraçar muita causa. Então, disciplinas, por exemplo, que a gente trabalhava com dietas, a gente conseguia desmistificar. Então, começou um movimento muito legal dentro da galera que me acompanhou, né, durante esse processo. Inclusive, eu tive outras amigas que depois se tornaram vegetarianas, que são vegetarianas até hoje. Então, assim, que a gente fazia grupos de estudo. Mas eu sei que essa não é a realidade da maioria das universidades e instituições de ensino, né? Sim. Mas, por outro lado, hoje em dia, principalmente com o boom aí das redes sociais, a gente tem também um número de adeptos, né, digamos assim, que hoje em dia, né, muitas pessoas, às vezes, elas não se tornam vegetarianas já de cara, mas aí começam a entender que tem que reduzir o consumo de carnes, e aí se empolga e quando vê, faz o mesmo caminho que muitos de nós que fizemos, né? Experimenta, viu que funcionou, viu que o intestino melhorou, viu que a saúde da pele está melhor e vai indo, sabe? Quando vê, se envolve em todos os aspectos. Então, isso faz com que também, ao mesmo lado, acenda um pouquinho aí a questão de vários cursos, né? Então, não só a nutrição, mas a própria medicina também está começando a investir muito mais na ideia da alimentação veg.
isso é algo que é importantíssimo, né, da gente discutir. Então, a quantidade de estudos também, se você joga nas plataformas lá de pesquisa de estudos, a PubMed mesmo, você consegue fazer ali, você consegue traçar o quanto, né, que esse estudo, que esse tópico ele foi estudado ao longo dos anos. Então, você vê que tem uma crescente gigantesca pelo interesse dos pesquisadores em estudar a alimentação vegetariana. Então, assim, se você pega lá os tópicos do Google, você vê também um avanço gigantesco na ideia das pessoas pesquisando também mais sobre veganismo. Então, tudo isso faz com que as pessoas tenham mais conhecimento e a gente começa ao mesmo tempo a desmistificar. Então, eu vendo figuras como você, como eu, como muitos atletas que estão por aí, veganos, saudáveis, por isso que de vez em quando, sempre quando eu pego assim, alguns exames, algumas coisas assim, eu gosto de também estar compartilhando para a galera entender que, ó, tá normal, tá tudo bem, né? Mais um vegano aqui que sobreviveu ao meu acompanhamento, que chegou aqui super saudável, que tá Não ganhando tá sua massa anêmico. muscular, que não tá anêmico. Então, assim, é por meio disso que a gente vai conseguir também espaço, sabe? Hoje em dia também, sempre que possível, estou espalhando aí com palestras em algumas instituições de ensino. Isso faz também com que... e eu vejo outros colegas também nutricionistas que trabalham com alimentação veg também nesses espaços. Então, é assim que a gente vai conquistando, sabe? Entrando cada vez mais e o público em geral também começando a abraçar e querer entender um pouco mais sobre o assunto. Você sabe que uma coisa que eu vejo é assim, é que a galera come mal. E, inclusive, tem uma pergunta aqui que eu vou até emendar nisso aqui, que um camarada fez. Sobre o capitalismo, não há alimentação saudável? Depois a gente responde isso. Mas a galera come mal, né, sobretudo nos países como o Brasil, semicoloniais, né, um país que tem uma economia desigual e combinada, é um país que tem rincões assim, profundos de miséria, né? Então, assim, é o que eu falo. Daí a gente já pode até emendar nessa questão do veganismo liberal, né? Mas o que acontece? Então, o cara come mal, ele como pertencente à alimentação onívora, ele come mal. Uhum. Ou às vezes até tem condições financeiras, mas tem um paladar infantil e come só porcaria. E aí, quando ele, por algum motivo, vira vegetariano ou até mais adiante vegano, ele vai continuar comendo mal. Né? Porque se você já come mal como onívoro, na dieta onívora, você vai passar vegano, você vai continuar comendo mal. Ainda mais o cara que não cozinha, que vive de produtos industrializados e coisas do gênero. E aí, é uma responsabilidade nossa, né? E não que nós fazemos isso, nós lutamos contra isso, mas nós estamos inserindo no meio. Nós somos cobrados da mesma maneira. Muita gente, às vezes, até desanima de conversar sobre isso, por falta de conhecimento, porque há dois problemas aí graves. Primeiro, o veganismo ele surgiu como um movimento altamente elitizado. Surgiu na Europa branca, na Europa rica, na Europa de pessoas até com boas intenções, pessoas com um nível de sensibilidade muito grande, preocupada com o sofrimento animal, em toda essa questão ética que a gente vai entrar, né, na nossa live, mas que essas pessoas meio que criaram um movimento para si, né? E essas pautas, elas foram muito bem trabalhadas por um setor da sociedade, que é a indústria de alimentação, que começou a ver no vegetarianismo uma opção de mercado, mais um nicho de mercado, né? E aí, o que os veganos, e hoje em dia nas redes sociais, aqui no Brasil a coisa está num nível muito raso, mas não é só no Brasil, isso é quase que geral. Nós somos cooptados, né? Nossa pauta foi cooptada pela indústria e até aí tudo bem, a indústria está fazendo o papel dela. A indústria é capitalista, ela é mercenária, ela quer dinheiro e ponto.
Se você vai morrer de câncer, problema seu, né? Mas o duro é você ver elementos que hoje são elementos de destaque, com 1 milhão de seguidores, o cacete A4, com marcas, vende isso, vende aquilo, tem uma vida boa, vendendo a ideia de que o veganismo é isso. E aí o problema que nós criticamos do ponto de vista de dieta, não estou falando de outras questões maiores, mas do ponto de vista de dieta, na alimentação onívora, a gente traz para nós. A gente começa a entender que das duas, uma, ou a gente está vivendo uma realidade paralela, que o mundo é hambúrguer de ervilha daquela marca, ou se aquela outra empresa vai fazer uma esfirra que é vegana ou não é, ou a gente começa, né, se você chegou agora no mundo, você dormiu 10 anos e você teve acesso a um vídeo desse, você fala assim, o que aconteceu? Não existe mais comida? Não existe mais arroz com feijão? Não existe mais planta? Ou seja, como que uma dieta à base de planta não tem planta? Ela tem planta, mas é uma planta que trabalha, que é trabalhada de uma maneira tão processada, né? A própria PTS, né? A própria proteína de soja é uma questão polêmica. Então, assim, nós queremos resgatar, até para trabalharmos outras realidades, que o veganismo é comida, que a natureza nos deu. Que veganismo é arroz com feijão. Vamos pegar um clássico brasileiro, né? Arroz com feijão não é em qualquer lugar do mundo. Ou seja, nós somos tão inteligentes instintivamente que nós criamos um prato do ponto de vista nutricional quase perfeito. Uhum. Então, assim, um clássico do Brasil, que é o arroz com feijão, uma quantidade de terras absurdas que nós temos, ou seja, nós temos uma agricultura, tudo bem, nós temos o problema do agro que destrói aquilo que deveria ser uma alimentação saudável, mas vamos trabalhar isso em perspectivas históricas, na ideia de libertação, na ideia de construção, na ideia de um produto orgânico, e aí é outro problema, o produto orgânico é carésio. Então, assim, nós falamos o seguinte, olha, vegano come arroz com feijão, come lentilha, come grão de bico, come salada, come isso, come aquilo, e os caras vêm e passam a sua vida quase todo o seu tempo de internet, todo o seu tempo de figura pública, fazendo propaganda de empresas que são especistas. Ou seja, é aquele poema do Augusto dos Anjos, né? A mesma mão que afaga é a mesma que te apedreja, cospe na boca que te beija. Augusto dos Anjos tem um poema no seu livro Eu, seu único livro, que ele fala isso. Então, assim, o poeta especista, o vegano especista, se diz vegano, mas ele é vegano especista, porque ele está trabalhando para o especismo. E nisso, só para te deixa para a pergunta, a gente substitui uma dieta ruim por outra ruim, mas muito mais cara. Sim, olha que louco. É muito complicado, né? E isso é até uma ideia que muitas pessoas, eu direto recebo aqui, direct, por exemplo, das pessoas falam, nossa, eu queria muito ser vegetariano ou vegano, mas eu não tenho condições. Então, é outra coisa que está enraizado, né? Então, aquela ideia de que para ser vegetariano ou vegano, você precisa de ser uma pessoa rica, né? E sendo que, na verdade, igual você mesmo citou aí, feijão com arroz. Gente, quando a gente vai discutir proteína, você tem que discutir sempre a base, a leguminosa e cereal. Então, assim, você tem uma leguminosa no seu prato, tem um cereal, seu prato está extremamente equilibrado com relação à questão de proteína. Só que aí quando a gente pega, né, essa galera, principalmente que discute aí outras ideias, ou até mesmo na própria dieta onívora, cada vez mais as pessoas têm tirado o feijão e arroz do prato, né? Com a ideia de que é muita caloria, de que não tem necessidade, porque, por exemplo, é muito mais fácil você ir lá e fazer um frango grelhado e comer com algum acompanhamento do que você comer feijão, arroz e outras coisas, né? Sim, então aí o que acontece? Só que a gente esquece, e quando a gente fala de
de nutrição, a gente não fala só de macronutrientes. Eu não quero discutir com uma pessoa só sobre carboidrato, sobre proteína, sobre gordura. E aí, quando você tira, por exemplo, o feijão e arroz do seu prato, né, além de ser uma excelente fonte de proteína, sem necessidade da proteína animal, você retira, por exemplo, o feijão, que é uma das melhores fontes de ferro. E aí você coloca, deixa ali, por exemplo, vou comer frango com batata doce, suponhamos, e aí, por causa de proteína, mas e aí o ferro? Entendeu? Aí acaba que hoje em dia muitas pessoas apresentam anemia ferropriva, principalmente essa galera que tem essa vibes, né, de prática de exercício físico muito intensa, que acaba cortando o carboidrato do arroz, que corta ali o feijão, enfim. E aí retira essas boas fontes de outros minerais, né, justamente por causa disso. E quando a gente fala de alimentação plant-based mesmo, aquela alimentação saudável, alimentação in natura, né, que é o feijão, arroz, alface, couve, enfim, essas coisas que a gente encontra basicão em sacolão, né? Em feiras, enfim. Basicamente, gente, são esses alimentos que são ricos em fitoquímicos, que são ricos em vitaminas, e é isso que traz a longevidade. Então, a falta de vitaminas, a falta de muitas outras questões é que produz, por exemplo, envelhecimento precoce, que não previne de alguma doença. E onde que tá esses vitaminas, esses minerais? É justamente nos produtos de origem vegetal. Então, se você não consome folha, se você não consome semente, se você não consome leguminosas e cereais, a sua alimentação, ela tá assim, balela. E aí, pensar ainda, né, toda essa reviravolta e o boom desses produtos, que por mais que são veganos, né, são produtos extremamente ultraprocessados, aí é o caos. Porque, realmente, assim, quando a gente fala de indústria, né, a gente está falando de capital. Então, para eles, o que importa é lucro. Então, você é só mais um. Então, você tem que comprar. Se você morreu, não, o problema é seu. Não, o problema é seu. E outra, é algo tão, assim, absurdo da gente pensar que a própria indústria que te mata é a indústria que vai favorecer a sua morte. Entendeu? Por quê? Porque se você consome muitos produtos ali ultraprocessados, e isso independente dele ser vegano, né, tido como vegano ou não, aí, futuramente, você vai precisar consumir muito mais remédios. Então, a indústria farmacêutica e alimentícia, elas andam assim, ó, lado a lado. Então, é um complô. É isso que é a verdade, né? Sim. E hoje em dia tem vários estudos assim, que são bem interessantes. Tem um livro que chama Uma Verdade Indigesta, né? Que é de uma autora aí norte-americana, que ela traz justamente essa discussão sobre como que muitas indústrias hoje, principalmente indústrias alimentícias, elas financiam estudos para trazer justamente aquela resposta que a indústria quer. Então, a gente tem aí grandes marcas de refrigerantes, por exemplo, financiando estudo que diz que refrigerante faz bem. Então, assim, sabe, tem uns produtos que tá lá no topo de falar, velho, não consome. E aí tem indústrias que vão lá e falam justamente o contrário, de que não, que o produto dela é muito bom. E aí traz aquele monte de benefício ali, que são estudos totalmente fraudulentos, né? Assim como, por exemplo, ela traz muito essa discussão como, tipo, indústria de remédio, né? Indústria farmacêutica. Ela sempre vai lá e leva a amostra do seu medicamento, né? Na nutrição isso não é muito diferente, não. Né? Vira e mexe, você vai lá e recebe ali uma amostra, algum produto, que é justamente uma forma, né, de você conhecer, e aí você acaba prescrevendo, mesmo que de forma indireta, né? Então você ganhou aquele produto para você conhecer, para você divulgar, mas você quase nunca vai pesquisar a fundo sobre a origem daquele produto, se aquela empresa ela é ética ou não, se aquele produto de fato tem uma interessante. Enfim, é sempre tudo muito mais profundo, né? E fica por isso mesmo, né? Sim, fica por isso mesmo. É muito complicado, né? E aí, não sei se você quer voltar depois naquela pergunta, mas eu vi aqui a pergunta de uma pessoa que fez há um tempo atrás, a ideia de que sobre o capitalismo, né, se Isso. não há alimentação. Pode responder. Pode responder? Pode responder. Então, porque tem outra que eu já vou te fazer já depois. A gente já discutiu isso aqui, né, antes, em vários momentos, e acho que está ficando cada vez mais claro de que é quase impossível, né? A gente está falando de indústrias. Então, para a indústria, ela vai sempre o que vai favorecer é o capital. Então é isso, ela vai ter que produzir em grande escala, então vai ter que fazer inúmeros melhoramentos genéticos, seja na soja, seja no grão que for, porque tem que produzir em grande escala, esses produtos têm que ficar na prateleira por muito mais tempo. Enfim, é tudo
muito complicado. Então, não é porque o produto ele é plant-based, ele tem um selinho lá vegano, que seja, que esse produto ele vai ser saudável. Então, infelizmente, a gente tem que recorrer mesmo à feira, tentar o máximo possível trazer aquela alimentação mais básica possível, né? Eu não sei como que tá a realidade, por exemplo, em grandes centros, né? Que onde eu moro é uma realidade muito interiorana ainda. Então, a gente consegue encontrar ainda muitas feiras livres, sem muito esse glamour aí da ideia, né, de alimentos orgânicos. Mas, assim, é tudo muito complicado quando a gente pensa, quando entra na discussão principalmente dos orgânicos, né? Porque ele é muito elitizado. O Daniel fez uma pergunta que é totalmente para você, essa aqui, que eu não tenho a Uhum. mínima condição de responder. O jejum intermitente é um aliado na transição para a dieta vegana? Estou fazendo e estou bem adaptado ao jejum e perdi 15 quilos. Tenho outra relação com a comida. Bom, E aí? com relação ao jejum, né? O jejum ele acontece independente do tipo de dieta que você tem. Então, eu particularmente não vejo o jejum como aliado na transição para a dieta vegana, tá? O aliado mesmo para a transição de uma dieta vegana é você conhecimento. Então, é o que eu sempre falo, assim, é você começar a atividade para desenvolver pratos. Isso é uma das coisas que mais chama atenção quando a gente começa ali a ter uma relação um pouco melhor com a cozinha, de uma forma geral, abandonar um pouquinho ali a ideia de pedidos, de fast food, e você acaba, né, conhecendo um pouco mais o seu gosto e despertando. Mas o jejum, ele é aliado aí de diversos tipos de dieta. Acaba que outros métodos também são eficientes para a questão da perda de peso, que não só o jejum intermitente, né? Então, tudo vai variar de outras questões. A única recomendação que eu quero deixar, Daniel, é que se você estiver fazendo um jejum, que seja feito sob supervisão de algum profissional, tá? Porque existem alguns contras aí, que nem todo mundo está apto a fazer jejum. O legal é saber se realmente o jejum é a estratégia certa para você. Talvez, né, você pode fazer jejum, mas depois compensar com uma questão calórica muito maior. Acredito que não pela questão da perda de peso, mas enfim, o jejum ele acaba não sendo recomendado para todas as pessoas, então por isso que eu acredito que não é um aliado para a questão de garantir aí uma transição para alimentação vegana. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que eu acho que emenda com isso. Que conselho que você dá para aquele jovem ou não, para aquele adulto que se compadece da questão animal, né? Porque assim, um ponto que eu queria dizer é o seguinte, e é importante frisar isso. Embora a gente está falando muito sobre dieta, porque você é um cientista, você é uma pessoa da área de nutrição, então a gente tem que explorar esse seu saber. Mas o veganismo, né, como movimento político, eu falo que todo vegano é um vegetariano estrito. Sim. O vegetariano estrito não é vegano. Então o veganismo é, sobretudo, e deveria assim ser, pelos animais. A gente não aceita, não compactua, não nos é aceitável que seres vivos, né, sencientes, sofram a demonização que o ser humano faz às outras espécies, né? Isso tem origens diversas, né, inclusive justificadas por textos religiosos, e que é um absurdo do ponto de vista hoje do conhecimento que se tem, né? Se você vê como é que eu falo, se você desse uma faca para qualquer um e falar, você quer comer bacon, vai lá fazer seu bacon, mas mata o porco. 99% das pessoas virariam vegetarianas ou veganas. Então, assim, a gente é vegano pelos animais. É condição sine qua non, a gente sempre fala isso. A gente é vegano pelos animais. A dieta, ela é a maneira como a gente se porta ao mundo, porque uma das funções principais de todo ser vivo, né? E isso é antigo. Eu estou estudando um texto de Aristóteles, desse livro aqui, Ânima, que é um livro onde Aristóteles reflete sobre a questão da alma, e a alma não entendida do ponto de vista metafísico e fora do corpo, como, por exemplo, depois Aristóteles foi
resgatado pela escolástica de São Tomás de Aquino e coisas do gênero. Não, é um Aristóteles mais puro. E ele vai falar que até a planta tem alma. Só que é uma alma básica, é uma alma, lógico, que Aristóteles está falando, é um texto filosófico, a gente não pode traduzir isso para biologia. Mas até a alma tem planta, porque ela contém em si os seus instintos mais básicos, por exemplo, de alimentação, né? E ele vai elaborar isso de uma maneira mais superior, ele vai dizer, os animais é um pouco diferente. E, aliás, é muito diferente, porque os animais têm várias outras propriedades mais complexas, como tato, como sentimento, e por aí vai. Por que eu estou falando isso? Porque senão a gente perde o foco que no meu e seu e de tantas outras pessoas que aqui estão, que é o seguinte, o especismo junto com o capitalismo, por isso que nós nos reivindicamos da vertente popular do veganismo e da vertente anticapitalista, ou seja, não é possível existir qualquer tipo de libertação, e a gente provou isso, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão com dificuldades, cada dia maior, né? O capitalismo ele vai esmagando, e inclusive o capitalismo tira a capacidade das pessoas de cozinharem. Né, as pessoas não cozinham mais, as pessoas compram alimentos processados. Você está me ouvindo? Não sei se parece que deu uma congelada aí na sua imagem. Oi, voltei. Você me ouviu? Você me ouviu? Não. Você ouviu até que parte? Até a parte que você estava falando da ideia do capitalismo. Assim, então, o capitalismo ele tira até o que é básico, por exemplo, que é eu cozinhar, né? Então cozinhar está caindo em desuso ou está virando produto elitizado de Masterchefs da vida e coisas do gênero. Então aquela coisa de cozinharmos, que também era um produto de opressão, porque era só a mulher que cozinhava, né? Agora alguns homens já estão cozinhando. Que conselho que você dá para aquele jovem, para aquela pessoa, seja que idade for, porque nunca é tarde para a gente descobrir a empatia pelos animais e pelos outros seres. Todos nós somos terráqueos, como diz o próprio documentário, né? Aliás, um documentário fundamental, sobretudo para quem está começando. Embora ele não tenha uma solução anticapitalista, ele faz a gente pensar profundamente na dor dos nossos queridos irmãos de terra. Que conselho que você dá como nutricionista e como vegano para essa galera que está querendo fazer a transição? Ele deu uma congeladinha. Vocês estão me ouvindo? Claro. Oi, voltou. A internet aqui começou a ficar instável, não sei se é questão de mudança de tempo aqui, mas eu ouvi a sua pergunta. Eu te perguntei que conselho você dá como nutricionista e vegano para a galera que, independente da idade, quer transicionar porque realmente não suporta mais ver o sofrimento animal. Bom, o primeiro conselho que eu dou é o básico, né? Segue o arroba nutri-vegetariano. Não, tô brincando. Sim, com certeza. Ideia é, tipo assim, principalmente, depois que você tem essa consciência, né? É realmente buscar ali a informação. Então, porque hoje em dia a gente acaba sendo bombardeado por muitas questões, assim. Então, o que mais você vai ouvir é que... Porque uma coisa é fato, sabe, Walter? Eu sempre brinco isso contando isso com meus pacientes. Você nunca vai ser questionado sobre proteína e sobre B12 até você falar que se tornou vegetariano. Porque brota nutricionista do chão para falar sobre essas questões com você. Então, a primeira coisa é realmente buscar esse conhecimento. Porque acaba que esse tipo de bombardeio, né, desses questionamentos, faz com que muitas pessoas, às vezes, se questionem mesmo. Então, às vezes, a pessoa ela desiste de seguir uma alimentação vegetariana por medo ou por esses bloqueios. Então, ter esse conhecimento básico, seguir perfis sérios na internet, acaba que já traz, né, um certo alívio, né, principalmente quando você tem essa base aí para entender
por onde começar, principalmente nessa questão alimentar, e aí depois é só ir desfrutando aí essa questão da cozinha, a liberdade, quando você passa a inovar pratos, enfim, essas coisas, acaba que também traz uma certa liberdade mesmo alimentar, né? Enfim, acho que o básico é realmente buscar esse conhecimento. Eu falo mais, eu sei que nós temos um grave problema social, mas quem tiver condição, busque um nutricionista, né? Porque os médicos são muito safados, eles adoram dar receituário. Eu acho um crime isso, né? Primeiro porque eles não são formados para dar isso, né? Então busque um nutricionista, de preferência o nosso amigo, né? Um nutricionista vegano, um nutricionista que vai falar com propriedade, ele não vai falar com preconceitos, né? Porque uma coisa é você buscar, você é vegano, daí você vai buscar um nutricionista e o cara é cheio de preconceitos, cheio de coisas assim. Aí como é que você vai falar com um nutricionista que o cara tá todo final de semana no churrasco, né? Então, assim, não estou julgando, mas assim, se de preferência um vegano, procure, ou um vegetariano, procure um nutricionista vegetariano, um nutricionista que seja adepto, né? Até por uma questão de exemplo, né? Eu faço o que eu falo e não faço o que eu faço, né? Então, assim, depois no final eu queria que você reforçasse aí seu endereço, seus contatos. Uma pergunta, nutricionista é caro? Só para quem está nos vendo aí, um nutricionista, um acompanhamento, não precisa falar valores, nada, mas um acompanhamento nutricional é caro? Então, na verdade, depende muito do perfil, assim, né? Do profissional. Hoje em dia eu tenho colegas de profissão que trabalham também com essa ideia do vegetarianismo e veganismo, que são caríssimos, assim. Se você for procurar, realmente fica um preço mais elevado, assim. Eu, particularmente, como tento trazer a linha aí do veganismo acessível, isso também tenho que refletir nas minhas consultas, né? Nos valores e afins. Então, assim, isso acaba que é algo muito mais direcionado, assim. E aí, uma coisa também que foi bem interessante quando você tocou nesse ponto de buscar um profissional nutricionista, vira e mexe eu recebo aqui, né, nos meus atendimentos, pessoas que estavam extremamente frustradas, assim, porque chegavam para fazer o acompanhamento e a pessoa tentava enfiar a carne goela abaixo, nem um ovinho, nem uma coisinha assim. E aí acaba que a pessoa, ela acaba consumindo muitos ovos, por exemplo, por dia, e aí cai naquela ideia de que retira carne e aumenta ali exorbitantemente o consumo de ovos, de queijo, enfim. Isso também acaba sendo algo muito pontual, sabe? E quando você procura um profissional que estuda aquilo, que entende, né, sobre o assunto, acaba que essa ligação ela fica também um pouco mais tranquila de se ter. O Daniel fez uma pergunta aqui que você caiu aí? Não caiu não, né? O Daniel fez uma pergunta aqui que eu quero responder e se quiser responder Eu tentei rolar aqui para todo, ver a pergunta eu falei, ele caiu. Você sabe que uma vez eu tava, foi com o Vegano Rico, eu tava fazendo o podcast dele e minha cadeira quebrou no meio do podcast. É sério. Então, com todo respeito ao veganismo, como pensar, a pergunta do Daniel, como pensar no sofrimento animal sem pensar no sofrimento, fome, miséria humana sobre a égide do capitalismo? Eu posso falar um pouquinho, depois se quiser você fala, pode ser assim? Daniel, concordo em gênero, número e grau contigo e por isso que nós estamos aqui. O meu perfil, quem me acompanha, eu sou vegano e comunista, ou seja, eu não acredito, então você não precisa ser, você pode ter você não tem como você ser, por exemplo, vegano e defender o Bolsonaro. Você não tem como ser vegano e não estar envolvido nas lutas sociais, não estar envolvido na luta pela libertação humana. O veganismo, eu falo, o veganismo, e é por isso que a gente briga e bate tanto nos veganos liberais, que são, desculpa, com todo respeito e o alto nível da live, são os merdas esses caras. Porque esses caras ganham para despolitizar o veganismo. Esses caras ganham para fazer a ideia de que é a indústria que vai libertar os animais. Ora, se a indústria não liberta o animal humano,
A indústria se expropria da mais-valia, se expropria da alma do animal humano. Como que ela vai libertar o animal que não sofre, que não tem sindicato, não sofre não, que não se levanta contra o sofrimento, que não tem sindicato? Já viu um sindicato de porcos? É o que eu falo. O especismo ele é tão cruel porque o ser humano é capaz de se insurgir contra a sua exploração. Um porco, um animal qualquer outro animal, qualquer espécie, eles são indefesos, inocentes e sem voz. Por isso que o veganismo é uma pauta de altíssimo rigor moral. E quando eu vejo alguém, desculpa a ênfase na minha, mas quando eu vejo esses caras esvaziando a pauta moral, a pauta vegana, e levando ela para questões individuais. Olha, se você comer esse hambúrguer aqui da PQP, você está contribuindo com a causa animal. Não, você não está contribuindo com a causa animal, meu amigo. Você está contribuindo com a sua consciência pequeno burguesa, de classe média alta, e branco e muitas vezes rico. O que contribui com a causa animal é lutarmos pelos animais humanos e não humanos. Então, assim, só para complementar, Daniel, você está certo, nós temos que lutar pela libertação humana. O veganismo, eu falo que ele é a resposta ao futuro que nós queremos. Nós começamos a construir esse futuro hoje a partir do momento que nós nos tornamos veganos. Mas essa construção não é individual, essa construção é coletiva. Nós temos que libertar o animal humano e o animal não humano, que são todos os que sofrem. O capitalismo não pode dar conta disso. Então, respondendo definitivamente, e passando a palavra para o João, não é possível lutarmos pelo veganismo dentro de uma perspectiva alienada, pequeno-burguesa, branca, de classe média, de grandes centros, de empório de Vila Madalena e essas coisas. Não, o veganismo ele só pode ser anticapitalista, ele só pode ser popular. É isso que a gente defende. São poucos, é difícil conseguir crescer no Instagram, em qualquer lugar. Por quê? Os outros caras lá que estão lá fazendo receitinha e fazendo propaganda, eu não vou falar nome aqui porque eu não quero ficar tomando processo, porque eu não tenho dinheiro para ficar pagando processo. Esses vagabundos, eles são agentes da indústria especista. E eu digo mais, esses caras não podem ser chamados de veganos. Algumas pessoas vêm falando isso. Alguns nomes que hoje se dizem canal vegano, eu sou o vegano mais famoso do Brasil. Você não é vegano, seu vagabundo, porque você trabalha para a indústria especista. Bom, já deu um show aí na sua resposta, né? Concordo plenamente com tudo isso. E quando a gente pensa também na questão humana, principalmente aí, fome, miséria, igual foi colocado aí pelo Daniel, também recai sobre as costas do capitalismo, né? A gente não pode esquecer que o Brasil é um dos lugares, né, que mais produz alimento no mundo. E aí também é um lugar que a gente viu aí, há um tempo atrás, a população brigando, né, na fila do osso. Então, assim, é bem complicado a gente pensar nessa libertação de uma forma geral. Então, na verdade, é isso, né? Muitas pessoas passaram fome, principalmente no período de pandemia. Há um tempo atrás, a gente estava vendo de uma forma muito mais escancarada e gritante aí na nossa cara. Mas é justamente pensar isso, né? Que ao mesmo tempo que tem esse contraste de ser um país que produz muito, né? Mas é um país que ao mesmo tempo não estava conseguindo alimentar a sua própria população. Mas é porque não tinha? Não, mas é porque essa produção em excesso ela tinha, né, destino aí e que não era o prato dos brasileiros, por exemplo. E isso acontece não só aqui, mas em vários cantos do mundo. Você sabe que o Vegano Rica essa semana postou um negócio, ou ele repostou dele mesmo, enfim, não sei se é a nova publicação, mas ele disse assim, como conseguimos alimentar 80 bilhões de animais e não conseguimos alimentar o ser humano? É verdade. O que se produz de alimento hoje, Daniel, ele é para os grandes centros, ele é para a realidade estadunidense, para a realidade europeia, dos grandes centros, né?
e para as elites desses outros lugares, inclusive lugares periféricos. 1/3 do mundo hoje passa fome. Mesmo com 1/3 do mundo passando fome, se tem hoje para abate 80 bilhões de animais para serem mortos, assassinados, para dar carne para o ser humano. Só que essa carne, ela é concentrada em pequenos grupos. Por isso que você vê, eu nunca vi tantos burgueses, inclusive uma tal de rainha aí, que morreu com quase que não sei quantos anos aí, mas achei que era um vampiro que não morria tanto. A elite nunca morreu tão velha, porque esses caras estão consumindo toda a nutrição dos pobres. Não é só o dinheiro que consome. A gente acha que a extração de mais-valia, ela só impacta nas contas bancárias, e impacta sobre o corpo, sobre a saúde mental. Esses caras têm os melhores alimentos que eles podem comprar, né? O dito cujo, o inominável, quando pegou Covid, tinha 5 médicos medindo a temperatura do cara a cada 1 minuto, enquanto que o monte de pobre estava na fila morrendo. Então, assim, a elitização dos produtos e a elitização da vida é um fenômeno que o capitalismo, né? E a partir do momento que eu passo isso também para o veganismo, eu começo a criar uma distopia, uma coisa que não tem conexão com a realidade. E eu fico muito feliz por isso que eu fiz muita questão. Agradeço, assim, brutalmente seu convite, aceito o meu convite, porque pessoas como você agregam, pessoas como você são necessárias. Você é um membro da ciência, você é um profissional ético, você é um profissional que está aí ralando para conseguir o seu sustento, mas não se vende, você está do lado certo da história, né? Então, eu acho que tenha mais profissionais de nutrição, que você fique muito famoso, que você possa contribuir para a libertação humana e animal, né? E eu gosto de falar o animal humano e não humano, né? Porque essa ideia de a gente fala o homem e o animal, né? É uma visão especista, né? Então, é uma visão altamente especista. Deixa eu só ver aqui o que a Helena falou. Influenciadores digitais veganos fazendo propaganda de ração vegana para animais carnívoros. Ser vegano é respeitar a natureza e a fisiologia do animal? Claro. Fazer propaganda é uma coisa, agora... eu não posso pegar um animal que é carnívoro e submeter ele a uma dieta vegetal. Uhum. Né? Mas o que faz? Assim, às vezes a gente levanta uns quiprocó que não há respostas. Porque eu falo, o capitalismo ele não vai dar as respostas que os veganos querem. Não vai dar. Por quê? Essa quantidade de animais que existem hoje, que muita gente adota, faz esse trabalho bonito de adoção, é fruto de uma reprodução desorganizada, uma reprodução para o lucro. E aí esses animais sobram, e é claro que é um problema. Esses animais deveriam estar tendo o seu ciclo normal como ser humano. É como se uma outra espécie nos escravizasse e começasse a reproduzir a gente. Então, eu teria, sei lá, faria 1000 filhos por ano, né? Então é lógico que vai ter uma descompensação, né? Ser vegano não é respeitar a natureza e fisiologia do animal? Claro, o animal não é vegano. Se o animal não é vegano, eu tenho que dar a dieta que lhe é adequada. Se é um animal vegano, você vai dar uma dieta vegana. A vegana não, se o animal não é vegano. Se é um animal vegetariano, você vai dar uma dieta vegetariana. Se é um animal onívoro, você vai ter as duas opções. Estou errado? Estou errado, senhor João? É isso aí, basicamente, né? A gente não pode mudar, né, a questão fisiológica de outros animais, né, justamente por causa disso. Porque ser vegano, né, ser vegetariano, acreditar nessa ideia de um veganismo é acessível, né,
E perpassa por isso também, é você respeitar os animais de uma forma geral. É isso aí. Ó, nossa live, infelizmente, eu gostaria de ficar conversando contigo a noite inteira, mas já deu 1 hora, eu sei que você tem seus compromissos, deu mais de 1 hora. Teria muitos outros assuntos para falar, não demos conta, a gente pode organizar uma nova live se você se propor. Teve bastante gente visualizando o tempo todo, acredito que vai muita gente visualizar depois. Tiveram perguntas, tiveram pessoas fazendo, repostando, eu achei muito bacana, eu nem esperava esse resultado todo. Mostra que as pessoas estão sedentas de conhecimento, né? Porque quando a gente traz um profissional que é um profissional que sabe o que está falando, né, que sabe daquele assunto que vai ser abordado, é muito diferente. Então, eu queria agradecer enormemente você, queria deixar você livre para suas considerações finais, e queria, evidentemente, que você deixasse os seus contatos, que você falasse quem quer te conhecer como redes sociais, onde procurar, mas quem quer te conhecer também como profissional. Olha, eu quero me consultar com você como nutricionista. Enfim, a palavra é sua. Então, agradeço também o convite, né? Inclusive outras pessoas ou outras páginas também que quiserem fazer esse tipo de parceria. Eu vi aqui que tem algumas, pode mandar mensagem, eu adoro compartilhar esse tipo de informação. Eu acho que é assim que a gente consegue de fato transformar, né? Não adianta também a gente ter algum tipo de conhecimento e guardar tudo numa caixinha, ainda mais esse tipo de informação. Acho que a gente tem que massificar o máximo possível. E é somente a partir disso que a gente vai de fato fazer essa revolução, né? Digamos assim, por meio de conhecimento, instruindo a população. Mas, enfim, para quem quiser, né, saber mais, conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, eu sou o @nutrivegetariano, né? Vai estar lá na publicação que o Walter postou no perfil dele, é só ir lá, clicar, seguir, ajuda demais. É muito difícil engajar, né? Driblar o algoritmo, de certa forma, quando a gente fala e traz algumas realidades, né? Vira e mexe, chega aí produtinhos, coisinhas pra gente degustar enquanto profissional nutricionista, que eu já falei, mas na maioria das vezes eu recuso muito dos convites justamente por causa disso, porque, né, não dá também pra gente vender nossa alma a todo custo, e aí isso também bloqueia um pouco esse crescimento, esse engajamento daqui na rede. Então, quem puder, clica lá. E para saber um pouco mais a respeito de consultas e tudo mais, tem um link na bio lá do meu Instagram, que é só você clicar, que já cai direto numa conversa do WhatsApp comigo, que eu explico direitinho como é que é, para entender também, porque eu gosto de ser muito claro com os meus pacientes, eu vi que alguns já apareceram por aqui. Então, assim, eu gosto sempre de entender a causa, o motivo, né, para saber se realmente eu posso te ajudar naquilo que você está buscando, né? Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez aqui pelo convite. Eu que agradeço, obrigado. Você é fabuloso. Cara, dá vontade de ficar conversando horas com você aqui. Obrigado de coração. Valeu. Vamos Tenha uma boa combinar mais noite. uma live, sim. Vamos. Camaradas, sigamos rumo à revolução vegana e à revolução anticapitalista por um mundo sem opressão, tanto dos animais humanos como dos animais não humanos. Abaixo o especismo e abaixo o capitalismo. E por um mundo cheio de nutricionistas veganos. Sigamos. Obrigado, viu? Falou. Tchau, tchau.